Semanas atrás eu peguei o Uber com umas amigas voltando de um evento de mulheres e o Uber fez uma pergunta para mim que me deixou assim sem poder de responder, assim, sem resposta, sabe? Na hora assim eu tive que parar porque foi uma pergunta que nunca antes ninguém nunca me perguntou e eu nunca parei para pensar nessa pergunta, nessa questão. Senhor, mulher de Deus, eu sou Carla Santos e você está no meu canal. Nesse canal aqui a gente fala sobre vida com Deus, experiências, devocionais. Eu compartilho um pouquinho sobre Jesus, sobre a palavra de Deus com quem quer crescer, com quem quer ser edificada pela palavra. E hoje eu venho aqui contar algo que aconteceu, uma experiência que eu tive e que me fez refletir muito, porque muitas das vezes a gente só vive e a gente não para refletir o como, porque é claro que as coisas de Deus nem sempre a gente vai encontrar racionalidade, né? Se a gente quiser racionalizar tudo em Deus, a gente não vai conseguir, porque se a gente for buscar uma razão em algo, a gente vai deixar de ter fé, porque nem tudo se explica, né? A gente tem que ter fé e ponto, né? Mas o que o Uber me perguntou me deixou bem intrigado. Vou começar do começo para vocês. Eu e umas amigas fomos num evento de mulheres. E aí no retorno a gente pediu Uber e tal. E no trajeto a gente começou a conversar sobre Deus. Sempre assim, né? Onde tem mulher, tem conversa. E quando é mulher cristã, é natural que a conversa seja sobre coisas de Deus. Então já vem uma questão que nós precisamos avaliar. Quais são os tipos de conversas que a gente conversa quando estamos no meio das nossas amigas? Quem são as nossas amigas, né? Quando estamos longe da igreja, quando estamos a sós, que tipo de conversa, né? A gente tem conversado, são conversas que edificam. Se você está num hall de amizade que não conversa, conversas edificantes, não é um hall de amizade para a gente estar. Mas enfim, estávamos lá conversando sobre Jesus, conversando sobre Deus, e falamos e tudo mais. E o Uber começou a interagir com a gente, porque ele falou que ele era novo convertido, que ele tinha começado a caminhar com Jesus há pouco tempo, acho que 1 ou 2 anos, e ele ainda tinha muitas dúvidas. E aí ele perguntou para mim assim, como você sabe que foi Deus quem falou com você? E aí eu fiquei assim, cara, e agora? E aí eu falei com ele na minha sinceridade, porque às vezes a gente tenta encontrar uma racionalidade para explicar algo que não é racional, sabe? Porque a gente estava falando sobre a voz de Deus, não porque Deus falou comigo, aí para eu fazer assim, para eu fazer assado, ele pegou e falou assim, vem cá, Deus falou com você? Aí eu falei, sim, e as minhas amigas, sim. E aí ele perguntou, como você sabe que foi Deus mesmo que falou com você? E aí eu fiquei pensando naquilo, porque eu tomei aquele baque, porque eu nunca tinha me perguntado isso, nem eu nunca me perguntei, porque parece algo simples de se responder. Quem vive isso, geralmente acha isso simples, mas nem sempre é, né? E aí eu falei para ele assim, bem, ao meu ver, eu sei que é Deus falando comigo porque é uma voz que vem de dentro de mim, sabe? E se eu fechar os olhos, muitas das vezes, é como se eu ouvisse alguém mesmo falando dentro de mim. Aí ele disse assim, mas como é que você não sabe que é a voz do seu consciente? Eu falei, porque geralmente são coisas contrárias a que eu quero fazer, geralmente são coisas opostas à minha vontade, e geralmente são coisas que Deus já havia falado comigo anteriormente em alguma outra situação, ou que posteriormente ele vai falar. Então, por exemplo, se eu estou assim na beira da minha cozinha, cozinhando, e aí eu estou falando com Deus algo, estou triste por algo, e de repente vem aquela voz e fala algo no meu ouvido, eu sei que é Deus, porque é uma voz que traz paz ao espírito, traz paz ao meu coração, traz paz àquela que ouve. Então, a gente sabe identificar se aquela voz é da nossa cabeça, se aquela voz é o próprio diabo, né, que está colocando pensamentos, ou se é a voz de Deus. Mas geralmente quem consegue discernir é quem realmente busca Deus, porque quando a gente tem uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de palavra, a gente começa a identificar a voz de Deus. E a gente tem que pedir também a Deus. Eu sempre peço nas minhas orações, fala comigo, Senhor, me ensina a identificar. Aí eu contei para ele algo para meio que exemplificar. Falei para ele assim, olha, teve uma vez que eu perdi algo dentro de casa. E eu havia procurado por todos os cantos onde estava aquilo e não achava de jeito nenhum. E eu comecei a ficar muito triste porque era algo que ia me dar muito trabalho para recuperar e tal. E aí eu acordei pela madrugada e fiz uma oração sincera com Deus. Eu falei assim, Pai, eu sei que o Senhor não tem nada a ver com isso, mas me ajuda a encontrar tal coisa, porque eu não tenho condição de comprar outro, eu fui irresponsável na hora de perder, enfim, comecei a falar com ele. E aí, quando eu terminei minha oração, veio uma voz na minha cabeça, falando assim, ó, remova a última gaveta da última fileira do guarda-roupa. Aí veio aquela voz na minha mente, e aí eu fui dormir. Eu falei assim, brincadeira, eu procurei, rastei guarda-roupa, raspei cama, não vai estar lá.
E aí eu fui dormir. Quando foi no dia seguinte, eu me arrumando para ir à igreja, eu tava na frente do guarda-roupa, no espelho assim do guarda-roupa me arrumando. E aquela voz falou assim: você não vai remover a última gaveta da última fileira do guarda-roupa, porque meu guarda-roupa tem 3 fileiras de gaveteiro. Tem a minha, do Léo e da Este. Aí ele falou para eu remover a última gaveta da última fileira. No caso, seria a 4ª gaveta da 3ª fileira. E aí eu falei assim: ah, é verdade, Espírito Santo, você falou comigo, eu vou lá. Aí eu peguei, quando eu removi a última gaveta da última fileira do guarda-roupa, aquilo que eu estava procurando há semanas estava lá. E aí o Espírito Santo falou comigo. Quando eu cheguei, falei com meu esposo, ele falou assim: Carla, você arrastou o guarda-roupa, você virou a casa cabeça para baixo. Eu falei: Deus falou comigo. E ele ficou assim: caramba, sério? Eu falei: sério? Ele falou, eu orei, ele falou: remova tal lugar, assim, assim, vai estar lá. Então isso são coisas que sobrenaturais, que a ciência não vai explicar, ou vai tentar explicar, que a nossa racionalidade humana não vai conseguir explicar, e nem é pra gente tentar entender. E isso é coisa também para quem crê, porque se você chega aqui na internet e fala, algumas pessoas falam: você é maluca, tá ouvindo vozes. Não, a gente entende quando é voz de Deus, quando não é. Então, geralmente, a gente ouve audivelmente, dentro da nossa mente, a voz. Eu consigo, assim, imaginar aquela voz, sabe? Às vezes é tipo o Cid Moreira, faz tal coisa. Às vezes é assim. Às vezes é só um sentimento, é uma coisa assim, uma confirmação no coração, sabe? Tipo, vai, tá tudo bem. Às vezes não é voz, mas é uma confirmação dentro do seu coração, melhor dizendo, né? Porque Deus não age na emoção. Às vezes Deus fala comigo através de sonho, às vezes eu tenho visões, né? Geralmente ali entre o sono, eu tô deitada na cama e vem aquilo. Não vou dizer que é sonho porque eu estou de olho aberto, estou consciente. Às vezes é visão, às vezes revelações por sonhos. Então, às vezes Deus fala conosco também através de pessoa, mas a pergunta dele era como eu sabia que Deus falava comigo num momento específico, sem ser na palavra, assim. E eu falei para ele: meu filho, isso vai acontecer com você quando você se desprender de algumas coisas, quando você pedir a Deus para se revelar de uma forma mais íntima com você. Porque muitas das vezes a gente fica nessa barreira da incredulidade. Será mesmo que Deus fala? Será mesmo que é a minha cabeça? E se a gente duvidar, Deus não vai falar. Né? A palavra do Senhor diz que se nós nos aproximarmos dele, ele vai se aproximar de nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus em oração, em jejum, na palavra, mais Deus vai se revelando para nós. Né? Se você for ver lá na palavra, Deus falou com Elias, Deus falou com Eliseu, Deus falou com Moisés face a face ali, ele falava de forma audível ali. Hoje, você não vai ver o céu abrir e Deus falando como ele fez quando Jesus foi batizado por João Batista. Se Deus quiser falar assim, ele vai falar. Mas hoje nós temos o Espírito Santo em nós, então ele fala em nós, através do Espírito. E para a gente ter essa sensibilidade, nós precisamos buscar essa sensibilidade. Tem pessoas que não têm sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque estão o tempo todo ocupados com coisas mundanas, estão o tempo todo ocupados com as coisas carnais, estão o tempo todo ocupados com as coisas materiais, não param para ouvir Deus, só quer falar, pedir. E a Bíblia nos ensina que nós temos que ser tardio para falar e pronto para ouvir. E muitas das vezes a gente não está pronto para ouvir, a gente só quer falar. Quantas das vezes você orou e depois da sua oração você parou e falou: pai, agora o Senhor fala comigo. E você ficou quietinha ali, só esperando Deus falar. Não. A gente ora, levanta e vai fazer nossas coisas. A gente não tem aquele momento de silêncio. Eu faço assim, eu oro. Quando eu não sento e espero, eu oro, eu não vou logo para a televisão, eu vou fazendo minhas coisas, boto um louvor ali, um fundo musical e continuo naquela ligação, porque ali o Senhor vai falar com a gente. Agora, muitas pessoas não ouvem Deus e quando ouve não sabe discernir porque não tem essa intimidade. Então a minha resposta para ele foi essa, que a voz de Deus ela vem como uma confirmação no nosso espírito. A voz de Deus, às vezes, ela vem de forma audível e não tem como você confundir a voz de Deus com a voz da sua mente. E sempre quando a voz de Deus falar conosco, vai trazer paz no nosso coração, no sentido de ser uma resposta, sabe? Às vezes um direcionamento, às vezes um alerta, né? Às vezes até um livramento, ele vai falar. E tem várias experiências, né? Outra hora eu posso vir aqui contar outras experiências que eu tive com Deus. Inclusive, uma delas, o Senhor, ele falou comigo um tempo antes de eu ser quase, né, assaltada. E ali eu fiquei na ligação e aconteceu o fato e a pessoa não levou o que era meu porque Deus já tinha falado comigo antes. Então, se eu não tivesse dado ouvido, eu não estaria agora com o telefone para poder fazer o vídeo para vocês. Então, a voz de Deus, geralmente, ela traz para nós
paz no nosso interior. Quando vem como resposta, ela traz paz. E outra coisa que acontece, quando Deus fala conosco, geralmente vai ter uma confirmação depois. Então não tem dúvida que é o Senhor, né? Então, quanto mais você passar por essas experiências com Deus, mais você vai ganhando discernimento para saber, essa é a voz de Deus, essa é a voz da minha consciência. Essa é a voz de Deus, essa é a voz que o inimigo colocou na minha mente, não é de Deus, entendeu? Então é isso, eu conversei com ele e tal, ele ficou super feliz. E ele falou assim, gente, vocês abriram tanto minha mente que eu quero começar a buscar, ouvir a voz de Deus. Eu falei, muitas das vezes Deus até tá falando para você, por exemplo, você vai buscar um passageiro e Deus fala assim, não pega. Vem assim na tua mente, não pega. É perigo, não vai por aí. Aí ele, poxa, eu já ouvi isso sim, mas aí eu peguei e achei que era coisa da minha cabeça. Eu falei, então, era a voz de Deus. E você não ouviu porque você achou que era coisa da sua cabeça. A gente não pode colocar dúvida, porque não pode haver dúvida no nosso relacionamento com Deus. Porque se há dúvida, não vai haver uma total revelação de Deus, porque Deus ele não opera onde há dúvida, né? Não, a gente tem que lançar a dúvida fora e ter confiança. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Me conta aqui se você já ouviu a voz de Deus, se você também tem essa dúvida, se é a voz de Deus, se é a voz da tua cabeça. O que vocês acharam? Gostaram desse bate-papo aqui? Vocês tinham esse tipo de dúvida? Não tinha? Se tinha, comenta aqui. E até o próximo vídeo. Beijo, fui!